Well, it's very good. It's very good to be here. Just before we start, Hold on, please. Yeah, let's go now. well, it's very good to be here. Just before we start, maybe we just ask the Lord for His help. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Vamos pedir a ajuda do nosso Senhor. Our God and our loving Father, we're thankful for the Lord Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós agradecemos pelo Senhor Jesus. We're so thankful to have someone we can talk to during difficult times. É muito bom ter com quem falar durante esses tempos difíceis. And now, as we would look into Thy precious Word, we pray that it would be a time of real profit for us. Então, agora nós vamos ter um tempo para falar da palavra e ter um tempo para meditar sobre ela. So we ask for help for the hearers. Nós pedimos ajuda para nosso Senhor And for the one who speaks, e para aqueles que falam, that we all might hear your voice. para que todos ouçam a sua voz. We'd ask this in the worthy and precious name of the Lord Jesus. Nós damos graça pelo precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. Então, irmãos, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo até o 21. Just before you read, Antes de iniciar a leitura, I'll just make a couple of comments. ele gostaria de fazer alguns comentários. It's 7 weeks ago that I hopped on the plane from Brazil to fly back to Canada. Há 7 semanas atrás, eu estava num avião vindo do Brasil para o Canadá. I had a wonderful time in Brazil. Eu tive um tempo maravilhoso no Brasil. The hospitality was wonderful. The kindness was wonderful. A hospitalidade e o carinho que eu tive lá foram maravilhosos. Well, as everyone knows, a lot has happened in 7 weeks. Como todos sabem, aconteceu muita coisa nessas 7 semanas. There's so many people in this world, they live in fear. Muitas pessoas no mundo estão vivendo com medo. There are those of us who belong to the Lord Jesus that we're not afraid. Mas para nós que pertencemos ao Senhor Jesus, nós não temos que ter medo. And we trust as we look at this wonderful book, the Bible. Quando nós olhamos para esse livro maravilhoso que é a Bíblia, that there'll be something for all of us. Nós vemos coisas que são para todos nós. Maybe there's someone listening and they don't know the Lord Jesus. Talvez tenha alguém aqui nos ouvindo que não conheça o Senhor Jesus. We just would pray that they would come to know the Lord Jesus. Nós vamos orar para que essa pessoa venha conhecer o Senhor Jesus. And for those of us who do know the Lord Jesus, e para aqueles de nós que realmente conhecemos o Senhor Jesus, we pray that we would learn something tonight from the Word of God. Nós oramos para que nós aprendamos alguma coisa essa noite com a palavra de Deus. So I was thinking the last little while. Eu pensei um pouco durante esses dias. About Ephesians 6, the armor of God. Sobre Efésios 6, da armadura de Deus. And how the enemy of our souls, he tries to throw darts at us. E de como o inimigo pode usar isso para nos atingir. And that perhaps even happens more at a time like this when we're facing a crisis in this world. Isso talvez aconteça mais em períodos como esse, quando que nós estamos passando por I want to look at a couple of individuals who were faced with darts and how they dealt with them. Mas eu gostaria de olhar para alguns indivíduos na Bíblia que passaram por essas dificuldades e como eles lidaram com isso. So the two individuals that I would like to look at are the prophet Elisha. Os dois indivíduos que eu gostaria de dar uma olhada é o profeta Elias
And the other one is a man by the name of Gehazi that was Elisha's servant. O outro é o servo de Elias, de Eliseu, desculpa, que chama, what's the name of the servant? Gehazi. Gehazi. Yeah. Ok. É Josafá. So what we're going to do is we're going to read some scriptures, and I won't turn back to them. I'll just refer to them. Excuse me. We're gonna read some scriptures now. Ok. I won't turn back to the scriptures. I'll just refer to them. Ok. Nós vamos ler agora as passagens das Escrituras e depois eu volto a falar sobre eles, vou me referir a eles durante a apresentação. The first one is in 1 Kings 19 and verse 19, and it's where Elisha is called to be a prophet. A primeira passagem é 1 Reis 19, versículo 19 até o 21, que quando Eliseu ele é chamado para ser profeta. So read from 19 to 21. Então, eu vou ler agora do versículo 19, 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. So I want you to remember the little phrase where it says that Elisha ran after Elijah. Eu gostaria de lembrá-los de uma oração que Eliseu orava para Elias. Because we're going to refer back to that later. Que nós vamos nos referir a isso depois. Now turn over to 2 Kings. Vamos agora para 2 Reis. And the 3rd chapter. No capítulo 3. This takes place about 15 years later. Esses acontecimentos aconteceram 50 anos depois. And there's a discussion here between the kings. E a discussão aqui entre os reis. Now read verse 11 for us. Versículo 11, 2 Reis 3, versículo 11. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Now turn over to 2 Kings chapter 5. Agora vamos para 2 Reis, capítulo 5. I'm going to ask our brother to read the whole chapter of 2 Kings 5. Então agora vamos ler o 2 Reis 5, o capítulo todo, a partir do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo:
Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se.
Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. This is an amazing portion in the Word of God. É uma porção maravilhosa da palavra de Deus. And it's a tremendous challenge to my own soul. É um grande desafio para a minha própria alma. Now, it speaks a lot about Naaman, but I don't want to talk about Naaman. Ele se fixa muito em Naamã aqui, mas nós não vamos falar sobre Naamã. Naaman was a man that had leprosy, and he got his leprosy healed. Naamã era um leproso que teve a sua lepra curada. And when he went to get his leprosy healed, he took a lot of money with him. E quando ele foi para ser curado da lepra, ele levou muito dinheiro com ele. If you do the math in today's figures, he took more than $3 million US with him. Se fizermos a matemática de quanto de dinheiro ele levou mais de 3 milhões de dólares em dinheiro, em espécie. That's a lot of cash. É muito dinheiro. Anyway, he has his leprosy healed. De qualquer maneira, ele teve sua lepra curada. And I might just make one comment in connection with him. Eu vou fazer um comentário em conexão a ele. In verse 14, it says he went down and he dipped himself 7 times in the Jordan. No versículo 14, ele diz assim: desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. And if any one of us is going to come to God, that's the only way we can come, is to come down. Para nós irmos a Deus, a única maneira que nós podemos indo é nos rebaixando, né? Aqui no sentido de mergulhar. I'm just going to make a few comments here with regards to anybody that may not know the Lord Jesus as their Savior. Eu vou fazer alguns comentários aqui para aqueles que talvez não conheçam o Senhor Jesus como seu Salvador. So the first of all, I would like to ask you 2 questions. Primeiramente, eu gostaria de fazer a vocês 2 perguntas. One is, when you die, where are you going to be? A primeira é, quando você morrer, aonde você vai estar? And the second one is, on what do you base the answer to the first question? E a segunda pergunta é, em que você se baseou para responder a primeira pergunta? I sit here, I'm a happy man, and I have my faith and trust in the Lord Jesus. Eu me considero um homem feliz e tenho minha fé depositada toda no Senhor Jesus. I am not afraid to die. If I die, I'm going to be in the presence of the Lord Jesus. Eu não tenho medo da morte e se eu morrer, eu vou ser feliz de estar na presença do Senhor Jesus. Now, don't get me wrong. Não me entendam mal. For someone to die gasping for breath is not a very nice thing. Para alguém morrer com gasping? Gasping for breath. Buscando ar, né? Não é uma coisa interessante. That's not a nice way to die, but afterwards, I'm going to be with the Lord Jesus. Mas não é uma maneira boa de se morrer, né? Com falta de ar, mas é maravilhoso poder estar na presença do Senhor Jesus. You know, I had a man come to me, one of my neighbors, and he called me up and he said, Dave, I want your peace. Então, teve um vizinho meu aqui que me ligou e falou assim, David, eu quero a sua paz. And we went through the scriptures with him, and he had to come down like Naaman came down. E para chegar
a esse ponto, ele tem que vir abaixo, assim como Naamã foi abaixo, né? He had to own that he was a lost sinner before God. That He had to own that he was a lost sinner before God. ok. Ele tem que ter a consciência de que ele é um pecador perdido perante Deus. That's not very easy for us as humans. Isso não é muito fácil para nós humanos afirmarmos, But it's the only way to come to God. mas é a única maneira de ir a Deus. Well, I want to look now for those of us who belong to the Lord Jesus. Agora eu gostaria de falar para aqueles que pertencem já ao Senhor Jesus. At these two men, Elisha and Gehazi. Esses dois homens, Eliseu e Geazi. Now, Gehazi saw that Elisha wasn't going to take any money from Naaman. Eliseu não pegou nenhum dinheiro de Naamã. You know, our salvation can't be bought. Vocês sabem, a nossa salvação não pode ser comprada. Elisha wasn't interested in that money. E Eliseu não estava interessado nesse dinheiro. But Gehazi was. Mas Geazi estava. Now notice what Gehazi says at the end of verse 20. Vamos ver o que Gehazi falou no final do versículo 20. He says, you know, Naaman's going away with all this money. I'm going to run after him. Ele fala que tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. And I thought to myself, what a statement. I will run after. E eu penso comigo mesmo, o que é tão importante para que eu corra atrás? Assim. So that's a question, you know, for those of us who know the Lord Jesus as our Savior, what are we running after? Essa é uma pergunta que nós que somos já convertidos ao Senhor Jesus devemos fazer. O que nós estamos correndo atrás? Do que nós estamos atrás? Every one of us is running after something. Todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Doesn't matter how old we are, how young we are, we're all running after something in this life. Não importa qual a nossa idade, quão velho nós sejamos ou quão jovens sejamos, todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa nessa vida. But there was a package that Gehazi was running after. Mas é um pacote de que Geazi estava correndo atrás. He wanted the money. Ele queria o dinheiro. He wanted the clothes. Ele queria as vestes. And if we were to look in some previous chapters, he wanted to be spoken. He wanted to be able to have a communication with the king. Se nós vermos alguns capítulos anteriores, ele queria ter a possibilidade de ter acesso aos reis também. He wanted to be able to have communication with the captain of the host. Ele queria ter também a possibilidade de ser capaz de ter a comunicação com os capitães, né? He wanted all those things. Ele queria todas essas coisas. But what he didn't realize that part of the package was he was going to get leprosy. Mas o que ele não percebeu é que parte desse pacote é que ele também teria a lepra. You know, it's such an important thing in our own lives. What are we running after? Isso é uma coisa muito importante para nós em nossas vidas, é saber do que nós estamos atrás. Because what we're running after is a whole package. Porque aquilo que nós estamos indo atrás, estamos em busca, né, é um pacote completo. Gehazi, he didn't read the fine print. Geazi ele não leu a etiqueta, né? Do you have that in Portuguese, fine print? Yeah, that's a etiqueta. It's the part they don't want you to see. É a parte que ninguém quer ver, né? Ninguém lê. This package that Gehazi was running after, it had fine print. Então esse pacote ele não queria, porque ele não leu a etiqueta do pacote que ele estava pegando. And the fine print said he was going to get leprosy. E nessa etiqueta estava dizendo que ele teria lepra. I would say to anybody who is younger that's listening to me.
Eu diria para aqueles que são mais jovens, para que ouçam o que eu tenho a dizer. Have you read the fine print of the package that you're pursuing? Se você ler a etiqueta do pacote daquilo que você está em busca, You know, it's interesting in that 20th verse, it says, I will run after him and I will take somewhat of him. which verse? The end of verse 20. No final do verso 20, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa, né? É o final do versículo 20. He says, I'm going to take something. He didn't know what he was going to take. He just said, I'm going to take something. Então ele está dizendo aqui que ele quer pegar qualquer coisa, alguma coisa ele quer se beneficiar. Well, he goes running after Naaman. Então ele foi em busca de Naamã. And Naaman sees him running and he says, is everything okay? Ele correu atrás de Naamã e perguntou, vai tudo bem? And he says, oh yeah, everything's okay, but my master sent me. Ele falou, não, tudo vai bem, meu senhor me mandou aqui. You know, I believe that was a true statement. Eu acredito que seja um testemunho verdadeiro. Because sometimes as believers, we don't always serve the right master. Porque muitas vezes, como crentes, nós não servimos ao mestre verdadeiro. And sometimes in my life, I sometimes go back to serving my old master. E algumas vezes na minha vida, eu voltei atrás e servi o meu antigo mestre. So here Gehazi says, yeah, everything's fine, my master sent me. Então Geazi disse aqui também, não, tudo vai bem, meu senhor me mandou aqui. Well, you know, he gets the money. Então ele pegou o dinheiro. He fabricates this story and he gets the money, and the money, if you translate it, is about $40,000 US. 40,000? 40,000. That's a lot. Então ele pegou o dinheiro, né? E esse valor que ele pegou na época corresponde a $40 mil em dinheiro atual. Well, the sad thing is now he comes and he stands before his master Elisha. Então ele entrou e se pôs diante do seu mestre Eliseu. And Elisha says to him, so where have you been? E Eliseu disse a ele, de onde você vem? And Gehazi said, I didn't go anywhere. E Geazi falou, não, eu não fui em lugar nenhum. And you know, that's a true statement. If we're going to pursue the package that Gehazi pursued, we're not going to go anywhere in our spiritual life. Se nós formos perseguir o pacote que Geazi estava perseguindo, nós não vamos a lugar nenhum na nossa vida espiritual. That's what it says in the end of verse 25. He says, I didn't go anywhere. Então, esse é o que diz no final do versículo 25. Não vou nem a uma nem a outra parte. It's a sad thing when I see people that are older and they've been pursuing what Gehazi pursued. É muito triste quando a gente vê uma pessoa envelhecendo e continua perseguindo em busca dessas coisas que Geazi estava buscando. And they know the Lord Jesus as their Savior. They know the Lord Jesus as their Savior. Ele sabia ele sabe que o Senhor Jesus é o seu Salvador. But they've been pursuing what Gehazi pursued after. Mas ele estava em busca daquilo que o Geazi estava buscando aqui. And they went nowhere in their spiritual life. E não vai a lugar nenhum na sua vida espiritual dessa forma. Now, it's interesting because Elisha was watching him run. É interessante porque Eliseu estava observando o Geazi correndo aqui atrás disso. And in verse 26, he says to Gehazi, oh, my heart went with you when you were running after Naaman. E no versículo 26, my heart went with you.
Eliseu diz que o meu coração não foi contigo, o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro. Né? The reason his heart went with him, because he remembers a time in his life. A razão dele dizer isso, né, de que não foi contigo o meu coração, é porque ele lembrou do que havia acontecido na vida dele, de Eliseu. He remembered a time when he went running after something. Ele se lembrou de um tempo de que ele estava em busca de alguma coisa. And Elisha, he went running after Elijah. E Eliseu, ele estava indo atrás de Elias. We read that in 1 Kings. Nós lemos isso em 1 Reis. Now, the portion we read in 1 Kings, Elisha was driving, he was plowing a field with oxen. Sorry? Maybe we should turn to it. Okay. First Kings 19. Hold on. 19. Yeah, 19. So here's Elisha, and he's plowing a field with all these oxen. We got shut off. We're shut off. I can't hear you. Now? Yep. Okay. So here's Elisha, and he's plowing this field with these oxen. Então, ele estava arando a terra, né, com seus bois. And he had a choice to make. Ele tinha uma escolha a ser feita. Is he going to keep plowing his fields, or is he going to run after Elijah? Ele tinha que escolher entre continuar lavrando a sua terra ou ele ir atrás de Elias. And he found out that in order to follow Elijah, he had to make a sacrifice. Mas para que ele seguisse Elias, ele teria que fazer um sacrifício. And if we're going to follow the Lord Jesus 100%, there's going to have to be a sacrifice in our life. E se nós quisermos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo 100%, nós teremos que fazer também sacrifícios em nossas vidas. Now, you remember we read that portion in 2 Kings, chapter 3. Então, vamos agora ao 2 Reis, capítulo 3, no versículo 11, que nós lemos. The end of the verse, it says that Elisha poured water on the hands of Elijah. No final do versículo está que o Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. You know, that's the only thing we read about Elisha for 15 years. Então vocês veem que por 50 anos, essa é a única coisa que a gente leu sobre Elias, sobre Eliseu. That's all he did for 15 years was he poured water on the hands of Elijah. Foi a única coisa que ele fez nesses 50 anos, foi deitar água sobre as mãos de Elias. That doesn't sound like a very attractive life. Isso não parece que ele tinha uma vida muito atrativa, né? You know, the point is, Elisha lived for the future, not the present. Aqui o ponto é que Eliseu ele vivia para o futuro, não para o presente. Gehazi lived for the present, not the future. E Geazi ele vive pelo presente, não pelo futuro. You know, that's a real challenge to my own soul. Esse para mim é um desafio real para minha própria alma. Because the enemy of our souls, he presents us with a package. Porque o inimigo das nossas almas, ele se apresenta a nós com um pacote completo. And it's very attractive. E é muito atrativo. But the fine print says you get leprosy.
Mas aí na etiqueta está escrito que a lepra vem junto. The package that Elisha had Então o pacote que Eliseu teve was he was going to pour water on Elijah's hand for 15 years. foi depositar água nas mãos deitar água na mão de Elias por 50 anos. That's not a very attractive portion. Não é uma porção muito atrativa. But Elisha looked down the road. Mas Eliseu, ele olhava para o final da estrada. Elisha lived the life of service. Eliseu, ele viveu uma vida de servo. And then the Lord made him to be a tremendous blessing to the people of God. Então Deus fez dele para que ele fosse uma tremenda bênção para o povo de Deus. So my question now tonight is, what are we running after? Então a minha pergunta essa noite para vocês, irmãos, é em busca do que vocês estão? Em busca de quê? Are we going to run after Gehazi's package? Vocês estão em busca do pacote de Geazi? It's very attractive. É muito atrativo. Or are we going to run after Elisha's package? Ou nós estamos em busca do pacote de Eliseu? It doesn't seem very attractive at all. Ele não parece ser muito atrativo de maneira alguma. And every one of us in our life, we're faced with a decision which package we're gonna go after. Mas qualquer que seja a decisão que nós tenhamos, né, de qual pacote nós vamos em busca, né? You know, Gehazi has to be commended for his diligence. Então você sabe, Gehazi has to be commended for his diligence because he's running. He's diligent. Geazi ele foi diligente, então ele tinha que sofrer as consequências disso. But he's diligently running after the wrong package. Mas ele estava correndo atrás do pacote, em busca do pacote errado. And what a wonderful blessing Elisha was for simply wanting to be a servant. E que bênção maravilhosa Eliseu teve simplesmente por ser um servo fiel. Now I understand. We have to provide for our families. Eu entendo, nós temos que prover para nossa família as coisas. We have to live in this world. Nós temos que viver neste mundo. I understand that, and that's not the point I'm making. Eu entendo isso tudo, e não é nesse ponto que eu quero tocar. The point I'm making is the enemy of our souls, he presents things that are very attractive to us, that are not good for us. Então, o ponto que eu quero tocar é de que o inimigo das nossas almas, ele tem um pacote muito atrativo para nós, e de que esse pacote não é nada bom para nós. So, you know, let's look at the present situation that we find ourselves in. Vamos olhar pela situação presente que nós estamos vivendo hoje. I'm up here in Canada, I'm locked in my house. Eu estou aqui no Canadá, preso dentro da minha casa. You folks are down in Brazil, many of you are locked in your homes. E muitos de vocês aí no Brasil também estão presos dentro das suas casas. How are we going to use our time? Como nós vamos usar o nosso tempo? You know, the enemy he's gonna hold out a package. Então o inimigo ele colocou isso tudo dentro do pacote. Is it the right package? É esse o pacote correto? You know, the enemy says we can waste a lot of time on this. O inimigo diz, nós podemos perder muito tempo no celular, né? Na internet. Here we are on YouTube right now, and it's profitable, but we can spend a lot of time on YouTube and it's not profitable. Então nós estamos agora aqui usando o YouTube de uma maneira aproveitosa, né? Mas se pode gastar muito tempo no YouTube de uma maneira não proveitosa. And it's not just this time that we find ourselves in because of this virus. Mas não é só por esse tempo que nós estamos gastando aqui, né? It's our whole lives. É nossa vida toda. Are we going to be content to be simply serving the Lord like Elisha did? Nós vamos estar contentes de estar servindo a Deus
como Eliseu esteve sempre? Or are we going to pursue the package that the enemy held out to Gehazi? Ou nós vamos em busca daquele pacote que o inimigo disponibilizou para Geazi? Remember, the package has fine print. Se lembrem, o pacote tem uma etiqueta. It's not very nice, the fine print for Gehazi. A etiqueta do pacote de Geazi não é muito boa. He spent the rest of his life and he had leprosy. Ele viveu o resto da vida que ele teve com lepra. So many believers, they pursue the wrong package. Muitos crentes perseguem o pacote errado. May we be preserved. Talvez eles sejam preservados. In Hebrews chapter 12, we find that we're running a race. Em Hebreus capítulo 12, nós vemos lá que nós estamos numa corrida, né? Maybe read the first verse. Hebrews 12. Yeah, Hebrews chapter 12, the first verse. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. You know, Gehazi ran after something, Elisha ran after something, and we're running too. Então, Geazi estava correndo atrás de alguma coisa, Eliseu também, e nós também estamos correndo atrás de alguma coisa. You know, in the book of Philippians, no livro de Filipenses, chapter 3, capítulo 3, and verse 14, the apostle Paul says he presses toward the mark. He's running for the goal. No Filipenses 3,14, tá? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. May we all be preserved from running after the package that Gehazi ran after. Talvez ele seja preservado por aquilo que ele estava em busca, né? Por causa do pacote que Geazi escolheu. And may we run after the things that are really life, that have eternal value. Mas se nós formos em busca das coisas que têm o valor real na vida aqui na Terra, real. I see many believers that have a very sad end. Eu vejo muitos crentes que têm um final muito triste. Because they pursued the wrong package. Porque eles estavam em busca do pacote errado. How wonderful to see someone have a fruitful life. Como é maravilhoso ver alguém que tem uma vida frutífera, né? Nos caminhos de Deus. You know, most people have a good start. A maioria das pessoas tem um bom começo. The Lord wants us to have a good finish. O Senhor quer que todos eles tenham um bom final. Well, may the Lord bless these few thoughts from His precious word. Que o Senhor abençoe essas poucas palavras que nós tivemos agora. Maybe we could just pray. Vamos orar. Our God and Father, nosso Deus, nosso Pai, we're so thankful for the Lord Jesus. Nós somos muito gratos por nosso Senhor Jesus. We're so thankful for Thy precious word. Nós somos gratos por essas palavras preciosas. What a solemn story. Que história solene nós temos. Help us to learn from these things. Quão solenes são todas essas coisas. To see these two men that ran. Nós vemos esses dois homens correndo. They both ran after a package. Os dois estavam correndo atrás de um pacote. One was very attractive. Muito atrativo. By the enemy. Pelo inimigo. But help us, our God, to have our eyes fixed on Thee.
Mas o Senhor nos ajude a manter nossos olhos fixos em Ti. So we just ask that you would bless your precious word. Nós pedimos para que abençoe as suas palavras preciosas. We'd ask it in the precious name of the Lord Jesus. Nós pedimos pelo precioso nome de nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. Boa noite, irmãos.